Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo nós vamos falar da proposta do Corinthians para Diego Costa. Vamos falar também se existe a possibilidade do Timão ainda contratar Cavani nesta temporada. E vamos também falar do pacotão de reforços que o Boca Juniors está de olho, hein? Benedetto, Guerreiro, Romero, enfim, vários jogadores que você conhece. E vamos falar também nesse vídeo de Ricardo Goulart, que está na mira de um clube do futebol paulista. Tudo isso agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. E eu convido você também a visitar o canal do YouTube do jornal Diário do Litoral. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, especial, gourmet, tem as cápsulas também. Peça o seu cafezão lá no reidocafé.com.br, de qualquer lugar do Brasil, peça pelo site agora. Vamos começar falando do Santos, porque o Santos recuou na contratação do meio atacante Natan do Atlético Mineiro. A concorrência foi pesada para o time da Vila Belmiro, aliás, o Fluminense que entrou forte na parada, e o Santos agora está de olho no jogador Ricardo Goulart, atleta de 30 anos. O Santos está pensando em contratar o jogador. Eu falo pensando, né? Tem o interesse do Santos em contratar o jogador, para ser bem honesto com vocês, porque não foram abertas negociações. Há o interesse no clube paulista no Goulart, jogador que está no futebol chinês, um dos atletas brasileiros mais vitoriosos no futebol chinês, e ele seria contratado como uma espécie aí de contratação bombástica do Santos para esta temporada, até porque ele chegaria para vestir a camisa 10, um jogador com status aí de titular, um atleta que tem sido disputado por alguns clubes no futebol brasileiro, o próprio Fluminense, que acabou atrapalhando as negociações do Santos com o Natan, jogador do Atlético Mineiro, era um dos interessados no Ricardo Goulart, mas também acabou se afastando porque houve muita demora para que os representantes do Goulart respondessem ao Fluminense. Jogador de 30 anos, meio atacante, pode fazer uma função de falso 9, enfim, o Ricardo Goulart também que teve aí um interesse do Corinthians, mas o Timão não apresentou nenhuma proposta oficial ao jogador também. Vamos aguardar para a gente saber aí onde vai jogar o Ricardo Goulart, mas agora há o interesse do Santos. Precisamos agora acompanhar a situação e vamos estar informando vocês aqui se por acaso o time da Vila Belmiro faça alguma proposta oficial a Ricardo Goulart. O que você acha, torcedor santista, de Ricardo Goulart no Santos? E você, torcedor do seu time, você gostaria de ter o Ricardo Goulart na sua equipe? Comenta aqui embaixo. O Boca Juniors quer montar um timaço para a disputa da Copa Libertadores na América, e os jogadores que o Boca está de olho são atletas que você conhece bem, jogadores bastante conhecidos no futebol brasileiro. O primeiro deles é Paulo Guerreiro, atleta aí que marcou os gols do Corinthians no Mundial de Clubes de 2012, inclusive o gol do título. Um jogador que teve uma boa passagem pelo Corinthians, depois não conseguiu repetir essa boa passagem pelo Flamengo e muito menos pelo Internacional de Porto Alegre. Está sem clube e o Boca Juniors está de olho no jogador. Vamos ver se o Boca vai avançar nas negociações com o Paulo Guerreiro, um atleta também que sofreu com muitas lesões nos últimos anos. Outro jogador conhecido do futebol brasileiro e também do torcedor corintiano é o Romero. O Boca Juniors está de olho sim no Paraguai, e a tendência é que o time argentino faça uma proposta aí a Ángel Romero, atleta que também fez sucesso no futebol brasileiro defendendo o Coringão. Outro jogador que muitos brasileiros conhecem, e principalmente o torcedor palmeirense, é o Benedetto, atleta que está no Elche da Espanha. O Boca também está de olho nele, é um jogador que teve uma grande passagem pelo Boca, foi muito bem já na equipe argentina.
pertence ainda ao Olympique de Marseille da França, mas está emprestado ao Elche até o meio desta temporada. Aliás, torcedores corintianos pedem o Benedetto como 9 que o Corinthians busca, já que as negociações estão travadas com Cavani e Diego Costa. Enfim, outros clubes também do Brasil já tentaram. O próprio São Paulo abriu negociações com o Benedetto na temporada passada, mas não conseguiu contratar o jogador. E agora o Boca Juniors está de olho para tentar trazer o Benedetto de volta ao clube. Vamos aguardar. Outro jogador que o Boca está de olho é o Facundo Farias, do Colón. É um atleta também que interessa e também tem um bom mercado aí no futebol da América do Sul. Vamos aguardar, mas o Boca Juniors está querendo montar um timaço aí para disputar a Libertadores da América, porque o Boca não vence a Libertadores desde 2007, hein? O Boca, que sempre aparecia nas finais, ganhando títulos, tá numa situação um pouco complicada aí quando o assunto é Libertadores da América. Desde 2007, com o show do Riquelme, quando venceu o Grêmio, o Boca quer voltar a conquistar um título da Libertadores e por isso promete se reforçar e se reforçar bem para a disputa da principal competição sul-americana de clubes, tá certo? Comenta aqui embaixo e fala o que você acha aí dos possíveis reforços do Boca para esta temporada. E o Cavani, hein? Será que ele ainda pode jogar no Corinthians nessa temporada? Depois da entrevista do técnico do Manchester United, que repercutiu bastante, o treinador ele disse o seguinte em relação ao Cavani: ele sabe com certeza que não o deixarei ir, tá falando de janeiro agora. Para mim ele é um jogador muito importante para o resto da temporada, que vai até o meio do ano lá na Inglaterra, na Europa. Estamos em 3 competições, então vamos definitivamente precisar de Ed. Eu preferia ter outro Ed além disso, mas para mim está claro que Ed tem que ficar, disse aí o técnico do Manchester United em relação ao Cavani, querendo contar com o jogador. Ele disse mais, ele disse o seguinte: seu profissionalismo e sua ética de trabalho são simplesmente incríveis, e eu disse a ele que queria desesperadamente que ele ficasse até o final da temporada, e ele sabe disso, ele também sabe o quanto eu aprecio, o quanto eu respeito. Inclusive o técnico escalou o Cavani titular ao lado do Cristiano Ronaldo recentemente nos últimos jogos. É bom a gente entender uma coisa, né? O Corinthians fez a proposta para o Cavani, a proposta de 3 milhões de euros por temporada. Eu trouxe aqui essa informação: 20 milhões por ano, entre 1 milhão e 600 e 1 milhão e 700 por mês de salário. O Globo Esporte também trouxe a mesma informação 5 dias depois ou uma semana depois. A proposta é essa. Muita gente queria que o Corinthians fizesse uma proposta de 3 milhões, de 6 milhões, coisa que não vai acontecer. As pessoas realmente estão sonhando com isso. Isso não vai acontecer. A proposta do Corinthians é boa. O Corinthians tem aí pesando ao seu favor o fato do Cavani estar mais perto do Uruguai, perto das suas fazendas, enfim. Existe aí essa questão salarial que, claro, se for comparar com o que o Cavani ganha hoje e em relação aos padrões europeus, o Corinthians não vai conseguir concorrer com o Barcelona, com a Juventus da Itália, caso esses grandes clubes da Europa realmente vão para cima do Cavani. Por que eu coloquei aí na nossa manchete? Eu avisei o seguinte: eu não sei se eu fui o único, mas não vi por aí alguém informar que o principal concorrente do Corinthians para contratar o Cavani em janeiro era o Manchester, tá? Eu gravei o vídeo, tá aí, coloquei para vocês, e no título ainda, né, na introdução que eu fiz no vídeo, disse, ó, o Corinthians tem um concorrente forte em relação a Cavani e não é o Barça. Eu coloquei na introdução e expliquei no vídeo que era o Manchester, que inclusive o Manchester tinha interesse até em renovar com o Cavani e pediu para o Cavani ainda não responder a ninguém em janeiro, porque o clube inglês ia fechar o orçamento da próxima temporada, né, do meio do ano, já agora em janeiro, e tinha a intenção de renovar com ele, só que avisou que ele teria que reduzir o salário e tinha também a possibilidade de avisá-lo que não vai poder contar com ele por conta do orçamento, e o Cavani é um jogador caro e que não se encaixaria mais para a sequência das próximas temporadas no Manchester. Então o Cavani deu uma segurada, pediu para responder só em janeiro, e eu trouxe para vocês com exclusividade o motivo que o Cavani pediu para o Corinthians esperar e responder agora só em janeiro, porque o Manchester vai realmente fechar esse orçamento do meio do ano e vai falar para ele se pretende renovar com ele com salário mais baixo, se pretende dispensá-lo já
no fim do seu contrato. E, enfim, existem aí as duas possibilidades. Ou o Manchester vai responder que quer renovar com ele, ou o clube inglês vai dizer que, terminando aí o seu contrato, ele será dispensado. O problema agora é que o técnico do time inglês pretende contar com o Cavani. É claro que se o Manchester também apresentar o orçamento e falar que não tem condições de ficar com ele, pode até aceitar alguma compensação financeira, alguma coisa para liberar ele em janeiro. Enfim, a situação é essa, mas é o que eu informei para vocês, que o Manchester poderia ser um grande obstáculo para o Corinthians para contratar o Cavani em janeiro, e as coisas estão se confirmando, tá? Com o clube inglês interessado em manter o jogador até o fim desta temporada, que lá termina no meio do ano. Inclusive citei até a questão da renovação, mas que dependeria do Cavani aceitar baixar o seu salário na Inglaterra. Enfim, essa é a situação hoje, tá? As coisas vão se encaixando. O Corinthians ainda não desistiu do Cavani, a proposta está na mesa. A entrevista para mim do técnico do Manchester não define nada também. Ele quer contar, mas se o jogador conversar com o clube inglês e eles entenderem que não tem mais condição de bancá-lo, eles vão ter que buscar uma solução. E aí tem a proposta do Corinthians. Eu não sei se o Barcelona realmente fez proposta. Eu trabalho com as minhas informações. Eu não sei se a Juventus fez proposta, porque essas informações que vêm da Europa, desses jornais gringos, enfim, sinceramente, algumas dessas informações eu não confio. Então eu prefiro trabalhar com o que eu tenho. As informações que eu tenho de pessoas que negociam, né, a relação Cavani e Corinthians, é que o Corinthians fez essa proposta, que eu já informei para vocês os valores, e recebeu essa resposta do Cavani em relação ao orçamento do Manchester, que pensa em contar com o jogador ainda até o fim da temporada, e as coisas estão se confirmando com o técnico do clube inglês, falando exatamente o que eu informei para vocês aí há pouco mais de 10 dias com exclusividade, tá certo? Vamos aguardar. Acho bom atualizar vocês em relação ao Cavani, sempre se não houve pelo menos novidades, pelo menos para dizer para você que nós estamos no caminho certo aqui no canal Café do Setorista, e você pode ficar bem informado do caso aqui a cada dia. Não vamos chegar com informações que não existem, não adianta, né? Eu estava falando com o pessoal do clube de membros do canal, não adianta, às vezes é melhor você ficar um dia sem dar informação do que ficar trazendo coisas que não vão acontecer, tá certo? Vamos aguardar, porque ainda não está nada definido em relação a Cavani e Corinthians. Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano, que eu já sei que você está de saco cheio dessa novela, mas faz parte. É melhor esperar e ter uma negociação arrastada com o Cavani do que contratar aí qualquer outro jogador que não vai render, que vai ser reserva, que só vai compor o elenco e que ele chegue rápido. Não adianta nada também. Então comenta aqui embaixo o que você acha de Edson Cavani no Corinthians. Há esperanças ainda? Comenta aqui. Encerrando esse vídeo para falar de outro camisa 9 que está enroscado, Diego Costa. Meus amigos, o Corinthians fez uma proposta para o jogador do Atlético Mineiro. Essa proposta foi somente salarial e o Corinthians deixou a cargo do jogador conseguir a sua liberação do clube mineiro. Enroscou, a gente sabe que a situação ficou enroscada em relação à saída dele e a multa rescisória de 16 milhões de reais. Hoje o Diego Costa ganha no Atlético Mineiro entre 1.200.000 e 1.300.000, tá? Mais ou menos isso. E o Corinthians fez uma proposta para ele de 1 milhão, tá? Ele não vai ganhar mais do que 1 milhão no Timão. Ele teria então que reduzir os seus ganhos aí para jogar no Corinthians. O problema é o seguinte: o jogador vai deixar de ganhar 1.200.000 no Atlético Mineiro para ganhar 1 milhão no Corinthians? Pode ser que sim, porque no Corinthians ele tem aí uma chance maior de ser titular e mostrar o seu futebol. Lembrando que no Atlético Mineiro não houve chances, né, dele ser um titular absoluto. Ele acabou não casando muito bem aí com o Hulk no ataque, pelo menos sob o comando do técnico Cuca. O problema que atrapalhou o Corinthians foi exatamente essa saída do Cuca, porque as negociações ficaram travadas. O Atlético Mineiro quer resolver primeiro a questão do novo treinador. E o Diego Costa no elenco é um grande chamariz para o Atlético fechar com um bom treinador para as próximas temporadas. Enfim, isso acabou atrapalhando demais o Corinthians na busca aí de fechar esse camisa 9, que poderia ser o Diego Costa. Porque se o Corinthians fecha com o Diego Costa, as negociações com o Cavani realmente seriam encerradas. Enfim,
Vamos ter que aguardar também a questão do Diego Costa. A proposta está feita em relação ao Corinthians, o problema é essa multa rescisória. A esperança que existe no clube de Parque São Jorge é que o Atlético Mineiro venha recuar e o jogador seja liberado de graça. É bom lembrar que o Thiago Fernandes, repórter muito bem informado lá de Minas, que participou do canal Café do Setorista e trouxe aqui informações exclusivas do caso, disse que uma fonte muito importante do Galo disse a ele que se chegar uma hora e ele ver que o jogador não quer ficar, eles vão liberar. Então existe essa esperança do Corinthians e do próprio Diego Costa. O que o Diego Costa perderia? Ele não receberia o valor da multa, o Atlético Mineiro também não, porque o valor da multa é referente aos salários do jogador durante o seu último ano de contrato. Ele perderia aí cerca de R$200 mil por mês, mas para ele, né, na visão do jogador, que a gente já apurou, vale a pena porque ele está vendo, né, o bom time que o Corinthians está montando, aliás, um excelente time, com vários jogadores no meio campo, vários craques ali que poderiam deixar o Diego Costa aí na cara do gol para fazer muitos gols com a camisa do Corinthians, e ele chegaria para ser titular no clube de Parque São Jorge. Ele não tem essa garantia no Atlético Mineiro. Então a gente precisa aguardar. Se o Atlético recuar, o Diego Costa pode jogar no Corinthians. Se não, o Corinthians vai ter que buscar uma terceira opção logo no mercado, porque o Cavani está travado, o Diego também, e a torcida já está sem paciência em relação à busca pelo camisa 9. Eu não sou muito a favor dessa falta de paciência, porque a Libertadores começa em abril, o Corinthians poderia até contar com o Cavani no meio do ano. Para mim acho que seria um grande reforço também chegando no meio da temporada, não só em janeiro. Enfim, mas o torcedor está muito ansioso, está sem paciência. Eu acho que o Corinthians não deve ter tanta pressa assim, porque senão vai acabar errando e contratando qualquer jogador ou gastando mais do que pode para fechar esse camisa 9 e atender aí o pedido da torcida, tá certo? Vamos aguardar para a gente ver como vai ser o final dessa novela Corinthians e a saga, a busca por um camisa 9 para a temporada 2022, tá certo? Não se esqueça, você que acompanhou esse blend, está acompanhando esse blend de informações, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando aí rumo a 70k. Estamos rumo a 70k, estamos chegando aí a 70k. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista, são 4 planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. E alguns desses planos, dá uma olhada, o link está aqui na descrição, você pode participar de uma mesa redonda comigo aqui. Seja o café da madrugada, pré-jogos, café na mesa, e você pode estar participando comigo aqui no canal Café do Setorista, aparecendo no vídeo para falar muito de futebol. Ao torcedor corintiano, um convite especial. De segunda a sexta-feira, o Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, informações em primeira mão, sempre aquela interação boa que nós temos ali. Eu sempre fico à disposição de vocês para responder as perguntas, tirar as dúvidas. Café da Fiel, muita análise do Timão, às 18 horas de segunda a sexta-feira, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, tá certo? Aguardo você, torcedor corintiano. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!